Você vai ouvir agora a segunda parte do debate entre uranianos e reptilianos, ou melhor, entre Fábio Del Santoro e Chico Penteado. Fábio Del Santoro sou eu, autor de A Grande Sabotagem Reptiliana, e Chico Penteado é autor de Conversando com os Reptilianos. Observe nesta segunda parte também como alguns sons que estavam fora de nosso controle entraram na gravação, algumas vozes, e elas foram deixadas para que você veja que realmente nós fomos observados durante esse debate. Vamos então à segunda parte desse fato inédito ocorrido aqui no Brasil. Até já! Vamos mexer no genoma. Vamos colocar genes reptilianos dentro da raça humana. Vamos sabotá-los. Vamos comê-los pelas bordas. É muito mais fácil do que correr o risco de ser detonado totalmente pelas armas do comando. Tanto é que o próprio Krakar lá fala um negócio estranho. Uma hora ele fala assim, o nosso império é muito maior que a Confederação dos Planetas. Não, isso você não entendeu bem. Peraí. Você, como é que é? Repete. Não, tem uma hora na, ele fala assim, tem uma hora na hipnose. Assim, o Império Reptiliano tem uma influência só nesse braço da galáxia. Não, mas tem uma hora, você pode ouvir, que eu até ouvi 2, 3 vezes, onde ele fala assim, que, que os reptilianos têm o mesmo poder sim. Bélico que... Não bélico. Também, quer dizer assim, por exemplo, que não tem como a Confederação de Planetas aniquilar os reptilianos, nem vice-versa. Eles têm uma trégua, né? E segundo o Krakar, eles têm uma diplomacia, né? E aí que eles estão lá numa paz. É tipo assim, vamos supor, como existia entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, né? Aquela coisa assim, a gente não é amigo, mas conversa, né? E nesse sentido, assim, então, por exemplo, existem momentos, segundo os reptilianos, né? Segundo o que estavam ensinando ali, que eles têm momentos em que eles fazem negociações, tem concessões de ambas as partes. Então existe, por exemplo, um certo momento que eles têm a permissão para fazer certas coisas, né? Que a Confederação deixa passar certas coisas e não deixa passar outras. Então, isso vem confirmar de certa forma. Tipo assim, vamos supor, só assim para exemplificar, vamos supor, o reptiliano precisa roubar a eletricidade. Então rouba, pega lá, entendeu? Mas também pode falar assim, mas a gente quer escravizar o ser humano. Fala, não, isso não pode. Entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, existem uns limites, né? E eles entram em um acordo de utilização dos recursos, que a Terra, como qualquer outro planeta, as naves pousam, as naves têm base reptiliana na Terra, tem base de um monte de outros seres nas montanhas e tudo mais. Eles precisam de recursos hídricos, de recursos biológicos, entendeu? Agora, por exemplo, essa infiltração, essa influência que você coloca que o reptiliano tem na raça humana é o que eu não acredito, né? Que eles têm essa importância. Na verdade, na minha opinião, os reptilianos não estão nem muito aí para o ser humano, realmente. Mas não estão aí no sentido de não estar mesmo nem preocupados. Se não tivessem nem aí, não estavam aqui, né? Não, mas eles não estão aqui para o ser humano. Eles estão aqui pela biosfera, né? Como os outros ETs vêm dar uma pousada aqui, vêm usar até roubar, vamos dizer, ouro, etc., coisas que interessam para eles, mas não é necessariamente interessados nesta espécie predominante de superfície que é o homem. Então, mas quando, não faz nada com aquilo. Quando a gente sabe que nós, espíritos humanos encarnados, temos, geneticamente falando, nós temos lá sua dose de répteis na nossa formação, como temos de outras nações, porque na verdade nós somos uma paedia estelar, vamos dizer assim, que eu vejo a coisa dessa forma. Nós temos
de todas as colaborações de todos os lados, a influência deles sobre nós, por eles estarem muito próximos a nós, sem dúvida nenhuma não é satisfatória. Quem ouvir aquela hipnose vai perceber que aquele cara não gosta da gente, né? Sim, não gosta mesmo. Mas então. não significa, por exemplo, que eles estariam, vamos dizer, perdendo o tempo deles em sabotar o ser humano. Entendeu? Por exemplo, como você coloca que não fosse pelos reptilianos, os seres humanos viveriam 200 anos. Sim, com entendeu? certeza. Isso é uma coisa meio assim, por exemplo, aí você está supondo que eles colocaram que eles interferiram no genoma humano. Entendeu? Mas eu acho que não. Mas eu acho que eles nunca fizeram nada. Eles tentaram escravizar a humanidade no passado, que é a história do Chitauri, né? Do credo mútuo. Até aquela história faz sentido. Do David Icke, né? Que ele fala que os homens répteis escravizaram os Zulus. Eu procurei por toda parte por referências pelos Chitauri, não encontrei nenhuma fora do credo mútuo do David Icke, que ele fala que existe isso no folclore Zulu. Eu não encontrei. Mas digamos que eu tenho, pelo meu desconhecimento da cultura Zulu, digamos que exista essa história dos Chitauri, dos homens lagartos que escravizaram o homem no começo dos tempos. Sim, né? sim. Isso faz sentido. Por exemplo, eu mesmo, na minha visão, eu vi. Né? Me vi como um reptiliano, me vi como sendo cracker, tal... ouvir a vida do cracker, se eu não sou ele, entendeu? Fazendo aquilo, vendendo armas e drogas para as pessoas, para elas obedecerem, para elas minerarem para ele, entendeu? Então os reptilianos sempre tiveram essas intenções imperialistas, isso aí sim, mas não tendo conseguido as intenções imperialistas, aniquilar a humanidade para eles, ou sabotar a humanidade para eles, não teria vantagem, entendeu? Nenhuma, pelo menos é da maneira que eu entendi. Entendeu? Que, por exemplo, porque eles estão mais interessados na biosfera do que nessa espécie humanoide que é o humano da Terra. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Quer dizer, eu fui ensinado dessa forma, né? Um de nós está errado, eu ou você. Então, mas assim, eu aprendi isso, né? Eu aprendi... Não estou dizendo nada, eu só estou dizendo assim, o que eles me explicaram foi isso. Eu aprendi outras coisas com os uranianos. Pois é, entendeu? Quer dizer, então, por exemplo, se a sua fonte é mais confiável, ou se os seus seres estão mais próximos da verdade, então tudo bem. Mas assim, eu fui ensinado dessa forma. Eles falam assim, olha, a humanidade não nos interessa. Eles falam assim, eles falaram com toda sinceridade, eles falam assim, o ser humano para nós não serve para nada. Entendeu? Quer dizer, eles usaram essa palavra, exatamente essas palavras, não serve para nada. Entendeu? Eles não têm interesse, nem compaixão, nem raiva. Como se você, por exemplo, qual é o interesse que você tem por sei lá, por uma taturana, entendeu? Por uma anêmona do mar, entendeu? Uma relação de indiferença, né? E assim, eles falaram assim que, por exemplo, que a Confederação de Planetas aprisiona reptilianos, piratas, que é uma coisa relativamente comum, que, segundo eles, não tem a ver com o governo deles, são indivíduos de iniciativa própria, que saem por aí aprontando, é o que eles falam, né? E aí, por exemplo, que o Cracker veio parar na Terra, e aí se torna eu, né? Quer dizer, então, por exemplo, aí fala assim, são 4.000 anos de sentença, um tanto de anos, depois é devolvido para o planeta de origem, e por isso que existem muitos humanos que são reencarnação de reptiliano. Porque existe muito reptiliano cá pronto, né? Mas então, eu diria assim, que 90%. Quer dizer, por exemplo, se eles não têm interesse pela humanidade, não tem reptiliano em missão de iluminar a humanidade. Eles só têm reptiliano criminoso, né? Quer dizer, o cara vem, faz uma besteira, vem parar na Terra, e aí ele pode até... inclusive dizem, né, que quando chega nos 4, por exemplo, no meu caso, chega nos 4.000 anos, é a última vida, se abrem 2 portais. Ele fala assim, você quer vir conosco ou você quer ficar na forma humana, mas a gente já sabe muito bem quem você vai escolher. Então, é uma oferta, né? Tá, por favor. Não, você diz assim, que eles não têm nenhum interesse em nós. Isso. Do que eles se alimentam?
Como assim, eles se alimentam? Que Ah, meu Deus, eu não acho que eles comem gente. Ela falou pra mim, a fêmea reptiliana falou pra mim no meu encontro, né? Que o ser humano, esse se alimentar do ser humano, que você está se referindo, para ele seria o vampirismo energético. Tá? Então eles gostam de vez em quando, por exemplo, tem ele falou assim, tem alguns que gostam de energia sexual, entendeu? Entendi. Tem alguns que gostam de explosões emocionais. Então, por exemplo, isso dá um kick neles, entendeu? Então seria assim, a única utilidade para o ser humano, para eles, seria essa mesmo. Né? Meio contraditório, né? Mas não é carne, por exemplo, como você falou ali no livro que Jesus encontra uns seres, uns momos, né? E que eles estão comendo uma criancinha. Isso não corresponde ao que eles disseram para mim. Né? Como eu concordo com você, eles mentem. Entendeu? Bom, mas então eu também posso dizer que os ananinos também mentem. Aí vai ficar complicado, né, Fábio? Não, eu entendo. Não, você pode. Aí é complicado, né? Não, você pode. Eu estou respeitando seu livro, seu contato, que você tem seres que têm aspecto de gato, tal. Eu não conheço outros casos na ufologia assim, mas eu estou acreditando em você. Não, mas veja bem, não é o que eu estou falando não é pessoal. Por exemplo, você mentiu pra mim. Não. Mas então assim, aí fica complicado, né? Se, por exemplo, eu fui enganado e pronto. Né? Não, mas você pode ter sido enganado. E pode. O que eu não posso deixar é passar uma ideia de que eles não têm nenhum interesse entre nós. Isso é altamente questionável. Altamente questionável porque assim, o sangue humano, os ocultistas sabem o poder do sangue humano. Existe toda uma pesquisa desde lá de trás que o sangue derramado, o sangue que é bebido, o sangue em rituais, essa coisa de adoração ao sol. O Witzel deixa muito claro que todas as nações que adoravam ao sol tinham raízes reptilianas. Eu não posso concordar com isso. E todas essas nações que faziam rituais de oferendas, né? Realmente tem uma ligação com os reptilianos e eu acredito que por causa do sangue humano. Por isso que eu te perguntei do que eles se alimentam. Aí que tá. Ó. Aí é o seguinte, Fábio. O ser humano, ele tem a sua trajetória natural de evolução, né? E o sacrifício humano, isso está até no livro dos Espíritos, eu aceito aquilo, que eles achavam que oferecer uma vida agradava a Deus ou aos deuses, entendeu? Não necessariamente é uma coisa que era feita para os reptilianos. Existem entidades, até se você for doar sangue, você já experimentou doar sangue? Sim. Tem entidade lá que fica bebendo aquilo. Quem é espírita sabe, matadouro, entendeu? Não necessariamente é só reptilianos, outros seres, tem seres vampirescos. Sim. Tanto que o sacrifício de sangue gera um ente. Por que o sacrifício de sangue é exigido, por exemplo, na macumba? Porque a gente tem? Porque aquilo fortalece a entidade, aquilo dá poder de ação material para a entidade que você está cultuando. Não necessariamente. Por exemplo, quando você sacrifica um animal para uma divindade, né? Como se faz no candomblé, faz por orixá, entendeu? Você está fortalecendo aquela entidade com sangue. Isso aí é uma experiência efetiva. Quem já viu isso, aqui mesmo na religião afro e tal, sabe que é assim. Entendeu? Você, no momento que você dá o sacrifício, aquilo potencializa imensamente a força da entidade. Né? Não necessariamente que aquela entidade é um reptiliano que está ali, é um outro tipo de ser. Tem milhares de seres que se fortalecem com a energia do sangue. Né? Eu, pelo menos, aí no caso eu bato o pé. Eu falo assim, não é, por exemplo, os astecas, os maias, que faziam aquelas jorradas de sangue, entendeu? Eu não sei, eu não acho que isso aí foi uma coisa que os reptilianos ensinaram para eles, entendeu? E nem acho que, e nem sei se, por exemplo, se foram os extraterrestres que ensinaram para eles. Eu acho mesmo, nem outra raça qualquer, eu acho simplesmente que eles
achavam que aquilo agradava os deuses, faziam. É. E que dava uma força mágica para a coisa. Porque o sangue tem poder. Isso eu concordo com você. Pois é, parece que os reptilianos sabem muito bem disso, né? Você está sustentando isso, né, Fábio? Mas eu francamente, não, assim, essa parte não. Eu sei que eles, por exemplo, podem absorver energia humana, e se tem esse interesse, entendeu? Agora, por exemplo, o derramamento de sangue agrada aos reptilianos, porque eles seriam carnívoros por excelência, então, aí realmente, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eu não tenho essa informação, que se é verdade o que você está falando, eles não me mostraram, entendeu? Simplesmente assim. Você acha que... Não, eles não me falaram disso. É interessante isso, porque agora eu vou comprar uma outra briga, Por favor. que é com a maçonaria, né? Isso. Eu conheço muitos maçons e são gente bacana, gente com família, tudo pessoal legal, tal. Sim. E eu nunca pensei em falar nada sobre a maçonaria, apesar de nunca ter me interessado em me filiar ou qualquer coisa do gênero. Eu não gosto desses grupos, né? Então, assim, o que o Witzel me explicou? Que existe uma maçonaria visível para a humanidade e que existe uma maçonaria invisível. Tá? Essa maçonaria visível, a pessoa chega, acho que até o 33º grau, tá. E depois adiante ele está muito comprometido com o que ele sabe para poder sair. Sim. E aí ele é apresentado realmente aos donos da situação. Certo. E que a gente pesquisando um pouco a franco-maçonaria e outras coisas, a gente percebe que esses caras estão atrás dos bancos, né? Estão atrás de todas as instituições de poder. É inevitável que a gente faça uma correlação com o interesse de poder que os bélicos, eu não conheço ninguém que seja bélico e bonzinho, que os reptilianos tenham com a Terra e que usem esses sistemas que foram criados aqui, em volta da serpente, em volta do culto à serpente, que você diz no seu livro que é só um animalzinho. Não é um animalzinho. Né? Animalzinho lindo, você não acha? Não, é legal. Você deve gostar. Né? Eu respeito como animal, do reino animal, mas acho que falando de uma cultura onde a serpente representa algo e depois ela foi sendo transformada, a partir do momento que o ser humano foi evoluindo e foi se ligando nesses símbolos, os reptilianos foram mudando essa forma de mostrar o poder. Aí então entrou toda aquela coisa egípcia, que também é tudo aquilo lá é reptiliano. Os reptilianos estavam presentes no Egito, não desde a primeira geração, mas podemos dizer que mais do meio para o fim eles já estavam muito presentes e influenciaram muito os egípcios, até o ponto deles desestruturarem tudo e acabarem com tudo, né? Então, assim, é difícil a gente ficar acreditando que um povo bélico que está numa dimensão ao nosso lado tenha assim, nós não temos interesse nenhum no ser humano. Não dá para acreditar nisso, velho. Desculpa. Tá, é assim, bom. Não, legal, tudo bem. Bom, é o seguinte, em ocultismo a gente tem, né, que a gente fala a tradição da serpente, né, o Crowley, os satanistas, tal, a tradição da serpente. Então, assim, realmente, talvez essa metáfora da serpente, serpente do paraíso, a serpente que tentou Adão e Eva, né, a serpente aparece frequentemente, talvez como um símbolo dos reptilianos, né, e tudo mais. E no ocultismo, o próprio David Icke começa toda a teoria dele em cima disso, né, dos maçons, da realeza, do sangue azul, né, da realeza inglesa, onde... Mas é que o que eu quero dizer, assim, por exemplo, em primeiro lugar, tudo bem, existe essa interface, vamos supor, na minha visão das coisas, os reptilianos, eles estão sempre
influenciando círculos de poder, legal, tudo bem, entendeu? Mas não no sentido assim, de, por exemplo, de extinguir a humanidade, mas simplesmente de ter acesso livre ao que eles querem. Por exemplo, o Império Egípcio, ele foi um sucesso, ele durou 3.000 anos de idade. Sim, sim. Né? O Império Americano tem 200 anos e já está capengando, já está com problemas. O Império Egípcio durou 3.000 anos. Né? Quer dizer, com o poder que eles receberam dos reptilianos, eles foram um sucesso, da metade para o fim é 1.500 anos. Né? Até o período ptolomaico, quando Roma chegou, e também aí você vai dizer, mas Roma também foi tomada pelos reptilianos. Então eles mudaram de aliança. Sim, tudo bem, com certeza. Né? Legal, tudo bem. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, existe um exagero de que eles têm assim, o desejo de aniquilar ou de enfraquecer a humanidade, que talvez eles tenham interesse de usar certas coisas, de ter uma certa cota de direitos imediatos ali naquele momento, que eles fazem acordo com os poderosos de cada época. Chico, né? Só para falar assim, por exemplo. Só um minuto, houve um problema técnico com o Wagner. Ele está me avisando aqui que deu pau na máquina, ele não consegue falar com a gente. Tá. Só te interrompendo por isso. Que ele perguntou, estou tentando falar há horas, mas não consigo. Vocês estão me ouvindo? Não. Eu não estou ouvindo. Então desliga de novo e a gente recomeça. Deixa eu chamar ele de novo aqui, peraí. Tá me ouvindo? Opa, voltou? Caramba. E aí? E aí, cara? Eu tô escutando vocês falar, aí um outro aí, eu tô tentando entrar na conversa aí, mas tá complicado aqui. Não, mas aqui você não entrou, não. Eu não te ouvi, não te ouvi nem chamar. Me chamou a atenção pelo texto, que tava uns amarelinhos aqui aparecendo, mas... Diga lá. Não, eu quero participar da conversa aí. Mas participa. Pô. Ô Chico, continua. Oi. Não, mas cadê o Vital? Ele que falou com você. Bom, eu perdi o fio da meada um pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, uma das maluquices, assim, as pessoas endeusam tanto o David Icke, só falando um pouquinho do David Icke. Quem leu a entrevista do David Icke fazendo com a Arizona Wilder, a Mother Goddess, né? Que a Rainha Elizabeth seria uma reptiliana, e chama a Arizona Wilder, que é uma enfermeira, para dar uma entrevista, para participar de um ritual satânico, onde a Rainha Elizabeth e outras celebridades se transformam num castelo, acho que é Balmoral Castle. Ele vai lá e se transforma num réptil, e aí quando ela vê uma criancinha, ela pega, arranca o coração da criancinha, come, olha, babando sangue, toda satisfeita, a Rainha Elizabeth, réptil no caso, olha para Arizona Wilder e fala assim, olha, se você contar isso, eu te mato, hein? Aí a Arizona Wilder vai e conta pro David Icke na televisão uma coisa dessas. É incrível que eu admiro a democracia, embora a Inglaterra seja uma monarquia, né? Eu admiro a democracia inglesa que permite um cara desses falar isso. Mas você falar isso do presidente do Brasil, né? Ah, sim. Quer dizer, então, por exemplo, não tem nexo uma pessoa assistir um ser reptiliano comer uma criancinha e sair vivo para contar a história. Entendeu? E o David Icke assina embaixo uma coisa dessas. Olha, então, por exemplo, assim, a necessidade de exagerar ou de fazer sensacionalismo em cima dos reptilianos, no caso do David Icke, estou me referindo, é interminável. Né? Ele descobriu que isso aí dá sucesso, tudo que é feio é reptiliano. Né? Veja, como eu expliquei no começo, para mim o David Icke não existia para mim até outro dia, vamos dizer assim. E para mim foi uma grande coincidência que o comandante Witzel tenha me passado informações semelhantes. Se bem que o objetivo maior do meu livro é que a gente trata muito ali da depressão. A depressão, ela até 2020 vai ser a segunda maior doença do planeta Terra. E os uranianos nos colocam que
Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Nos colocam que isso começou com a alimentação de carne vermelha, principalmente. Tá? Tem um trecho do livro que ele diz assim: ao consumir carne, os humanos escolheram o caminho dos ETs negativos que já habitavam a Terra antes da proliferação dos humanos. Os reptilianos buscavam prazer nas abduções carnais e devoravam animais de sangue quente, como crianças que mascam chicletes na escola. Os humanos foram sendo levados por essas forças negativas da Terra até que se tornaram reptilianos no que se refere à alimentação. Conseguiram se unir ao sangue dos animais, assim como os seres que habitavam a Terra e matavam por matar. A sociedade reptiliana, desde então, extraía a energia da matança de outros seres vivos. Eu queria saber de vocês se tem algum contra-argumento que isente os reptilianos dessa colocação. Tenho sim. Quer falar, Vital? Não, me explica uma coisa aqui, então. Você está se referindo à carne vermelha, né? No seu livro, inclusive, o tanto que eu li, deu para entender, aliás, no seu áudio do programa, seu último programa falando sobre esse tema, pois não. Você diz que os reptilianos nos induzem a se alimentar de cadáveres, não é isso, mais ou menos? Você falou lá? Isso. Pois é. Mas você não fala nada da carne branca, do peixe, da galinha. Pois é. A gente também não estaria se alimentando de cadáveres? Sim, cadáveres de sim. peixe, cadáveres de... esse ponto você não toca no assunto. Por que especificamente a carne vermelha? Então, na verdade eu toco no assunto no livro, eu te mandei um resumo apenas, né? Mas o comando uraniano sabe da nossa dificuldade em abandonar antigos hábitos. Eles sabem que nós somos viciados num negócio chamado o prazer ao comer, né? O prazer de saborear uma boa comida. Então, assim, como é que você vai tirar um hábito milenar, né, de consumo de carne vermelha, principalmente? E ele fala que o interessante seria, inicialmente, encerrar o consumo de carne vermelha, depois encerrar o frango, porque está cheio de veneno, hoje em dia, principalmente, e encerrar depois com o peixe. Ele falou: o peixe também está contaminado. Quer dizer, mas se vocês encerrarem o consumo de carne vermelha, vocês vão parar de morrer como abelhas. E ele é muito claro, ele fala: vocês estão morrendo como abelhas, vocês estão tendo depressão, vocês estão morrendo de outras doenças que são detectadas como, vamos dizer assim, câncer e outro tipo de coisa. Mas isso vem diretamente do consumo da carne. E ele deixa muito claro que ele não espera que a ciência comprove isso tão cedo, até por motivos comerciais. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Então assim, existe um... Eu fiz um levantamento que me chamou muito a atenção. A China, com aquela superpopulação que ela tem, hoje a China está se enriquecendo. E eu constatei no levantamento que eu fiz que a carne, o consumo da carne vermelha, ela está ligada ao enriquecimento dos países. Sim. Carne sempre foi coisa de país rico. Tá? Então, eu acho que o Witzel, em algum momento, tem razão, porque eu fui levantar os índices de depressão na China. É a doença que mais está matando pessoas hoje. Morrem 250 mil pessoas por ano e da pior forma possível, que é o suicídio, que é a ponta máxima da depressão humana. Então, assim, se os uranianos não estão com toda a verdade, eles não são donos da verdade, muito menos eu, pelo menos eles estão tentando dar uma indicação de que existe sim um problema relacionado ao consumo de carne vermelha. E que isso não existiria se lá atrás, naquele famoso quadro do Leonardo da Vinci, não aparecesse um réptil humano, um homem lagarto,
dando uma maçã, que na verdade não é uma maçã, é um pedaço de carne. Quando se iniciou esse consumo, nós entramos numa outra vibração. Nós entramos na vibração dos homens lagartos. E aí nós estamos falando de frequência. E aí você fala assim, mas que mal pode fazer você comer um bife? Bom, todos do mundo, porque hoje as florestas estão sendo derrubadas para quê? Para fazer pasto, certo? Os grãos que eram para nossa alimentação, e nós somos herbívoros por natureza, nós não temos focinho, né? Estão sendo usados para quê? Para alimentar os bois na China. Então a China, eu até colocaria aqui para todos os ouvintes, pesquisem sobre esses índices de depressão que estão acontecendo na China, porque a China saiu do limbo para a riqueza em 10 segundos, vamos dizer assim. E isso está acabando, por um lado, com a sociedade chinesa e com a sua saúde. Assim como aconteceu com outras sociedades também. Posso entrar? Claro. Okay. Rapidinho, Chico. Olha só, eu acredito, inclusive, que a carne realmente, ela acho que é necessária numa dieta, entendeu? Não tenho nenhuma pretensão de fazer de ser vegetariano, nunca tive. Eu sou carnívoro, eu gosto mais da carne branca do que a vermelha, até porque eu não me sinto muito bem comendo muita carne vermelha, eu fico empazinado e uma série de outras coisas. Mas acredito que a China passa por esse problema, não só por isso. Sim. Por uma série de outros problemas, e problemas esses oriundos da era moderna que nós temos hoje. A depressão lá não é especificamente causada só pelo consumo da carne. Sim, sim. Outra coisa que eu queria que você me corrigisse aqui, eu não sei se eu estou totalmente atualizado, mas o maior produtor de carne não seria o Brasil? O Brasil é o maior, mas eu não falei que a China era o maior produtor de carne. A China atualmente é o maior consumidor. Consumidor de... O Brasil, ainda bem que você tocou no Brasil, porque o Brasil dos países emergentes é o país que, além de ser o maior produtor de carne, é o país que mais apresenta casos de depressão entre todos os países emergentes. É o campeão. Chico, posso entrar? Quer falar alguma coisa, Chico? Por favor, o contra-argumento. Ele pediu um contra-argumento. É o seguinte, olha, eu sou completamente vegetariano há 27 anos, acho uma selvageria comer carne. Já nasci vegetariano, só não me tornei vegetariano desde bebê porque a minha mãe me obrigou a comer carne. Ela disfarçava no meio das coisas e eu acabava comendo forçado. Uhum. Entendeu? Não só sou vegetariano de carne vermelha, como sou vegetariano de carne branca, eu não como frango, eu não como peixe, eu não como nada. Mas eu sei, infelizmente, que o ser humano primitivo, ele só conseguiu sobreviver nas estepes, nos lugares frios, nos países frios, comendo carne. Se você vê o Neandertal, o Cro-Magnon, ele conseguiu penetrar as florestas da Europa, da Ásia, comendo carne. Isso aí é inevitável entender que é assim. Isso aí, qualquer arqueólogo vai confirmar isso. Os animais que eram, os primatas que eram totalmente herbívoros não conseguem viver fora de lugar tropical. Então, por exemplo, o humanoide primitivo era carnívoro, ele era onívoro. Ele comia, tanto que a gente tem um canino, o humano tem um canino pequenininho que serve para rasgar carne e comer vegetais. Ele não tem uma dentição de um cavalo ou de um coelho, uma dentição completamente plana. Ele tem uma dentição híbrida, né? Porque ele consegue comer as duas coisas. Infelizmente, eu gostaria que o ser humano fosse vegetariano, naturalmente vegetariano, então todo mundo ia abandonar a carne até por desinteresse, mas não é o fato. Então, assim, eu acho isso uma inverdade científica. Outra coisa é a questão da China. As pessoas estão se suicidando na China, a gente tem que levar em consideração que a China é uma tirania, a China é um país governado com mão de ferro, onde a internet é censurada, as pessoas não têm liberdade, onde existe uma superpopulação, onde as pessoas têm condições de trabalho miseráveis, entendeu? É um país duríssimo. Quem já foi para a China ou para a Índia sabe o que é viver com superpopulação, entendeu? Então, por exemplo, e também as sociedades orientais são ultra, hiper exigentes. Quem é oriental, quem é japonês, coreano, descendente de
chinês, etc., sabe como é dura, como a criação é dura, como as empresas são duras. Quem trabalha para chefe japonês ou chefe chinês sabe que são povos duros, né? Então esse suicídio também, ou essa depressão, tem a ver com isso. Não há como não estar deprimido. Eu por exemplo, eu estou muito deprimido. Eu sei que a humanidade vai muito mal. Eu estou aqui, eu não tenho nave espacial para ir para o mundo reptiliano, nem para nenhum outro. Eu estou aqui nesse barco. Eu não gostaria de estar aqui. Eu acho que o mundo está um lixo. Está um péssimo. E eu sei que a gente está muito perto do fim. E assim, eu estou deprimido. Todo dia eu acordo e falo assim, meu Deus, quanto tempo mais a gente vai aguentar isso? Quanto tempo mais vai durar esse mundo? Né? Ele está super povoado, as pessoas estão aí fazendo filho à vontade, ninguém quer fazer controle de natalidade, acha que isso é uma inversão dos valores morais e religiosos, ninguém quer abdicar de carro, ninguém quer usar veículos menores, não, porque com carro grande eu pego as menininhas, não sei o quê, se a dona de casa tem que sair de casa com a sua sacola, fala assim, o mundo está cada vez pior, tiraram a minha liberdade de pegar a sacola. Então, assim, o mundo vai mal, o ser humano não quer realmente ceder nada, entendeu? A gente quer continuar, ou as pessoas, de uma forma geral, querem continuar sendo o que elas sempre foram, fazendo o que elas sempre fizeram. Toda vez que você pede para algum tipo de sacrifício, é como se estivesse tirando a liberdade delas, como se estivesse sendo a nova ordem mundial, querem tirar as coisas de nós, querem tirar tudo de nós, querem que nós percamos a liberdade, que eles têm que fazer alguma coisa é sempre perder a liberdade, entendeu? Então o ser humano acha que ele tem direito mesmo de fazer tudo o que quer, de usar a natureza, de tomar tudo, e isso vai explodir, e esse planeta vai explodir, essa civilização humana vai colapsar, vai chegar num consciente populacional explosivo, né? E na verdade se fala assim, mas está declinando no primeiro mundo, mas o terceiro mundo está crescendo, os novos mercados alimentam o capitalismo, entendeu? E aí, por exemplo, o mundo vai ficar, e assim a coisa vai andando, e as pessoas vão trabalhando em países superpovoados a preço de banana, e o capitalismo continua, e vai até chegar ao ponto de colapso, né? Então, oi? Não, quando você puder, você me permita aí um... Não, só para terminar, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não acho que depressão é coisa de reptiliano. Depressão é coisa de ter bom senso. Olha para o mundo em volta de você, você vai ficar deprimido. Porque tá horrível. Entendeu? Não é porque o reptiliano falou, é se você sentir, respira o ar ao teu redor e você vai sentir que está tudo péssimo. Bom, então, né? Com certeza você concordou com muitos aspectos apresentados no livro, porque os uranianos estão apresentando esse quadro desde os outros livros e estão tentando fazer com que a gente tome alguma atitude. Nesse livro especificamente, é apontado uma coisa que nunca vai ser provada por esse tipo de argumento que você está colocando, de que a culpa e a responsabilidade sempre será dos humanos. Até de certa forma, está dizendo assim, olha, essa terrestre não existe, para de achar que eles estão atrapalhando a gente, eles são legais. Eu não concordo com isso. Assim, legais nem não legais. Na verdade, tanto faz qual é o grau de influência dos reptilianos, contanto que a humanidade tem que assumir a sua responsabilidade a fazer a sua parte, né? Então, por exemplo, na verdade a gente fica muito preocupado com quanta porcentagem de influência reptiliana, ou, por exemplo, as pessoas falam, hoje em dia discutem muito Illuminati, sociedades secretas que conduzem a humanidade para não sei o quê. E você não eu acredita? não tenho essa impressão, eu tenho a impressão que a gente está desgovernado, entendeu? Eu tenho a impressão que a humanidade está assim, perdidaça. Olha, entendeu? Chico, ela não está conduzida por ninguém. Eu posso dizer para você que eu já fui como você. Hoje em dia eu não sou mais, não. Sei. Eu já fui um dia assim, acreditando que realmente era responsabilidade nossa somente, mas quando você começa a analisar alguns pontos, você vê que não faz sentido esse planeta estar da forma como está. Porque que existe um comando, eu não tenho nenhuma dúvida, e é um comando que se esconde atrás de várias formas de iludir, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu gostaria muito que esse planeta só estivesse sob a nossa responsabilidade, mas não está. Mas se ele tiver horrível desse jeito, né? Quer dizer, por exemplo, porque o ser humano é assim mesmo.
Desculpe, pode falar, Vital. Ok, eu só queria que uma coisa ficasse clara, porque até então tá bem claro para mim que o Del odeia o reptiliano. Uhum. Porém, eu também não acredito que a culpa seja totalmente dessa raça, o fato da humanidade estar do jeito que está. Acho que existe sim uma responsabilidade muito grande por nós, humanos, de tentar resolver essa questão. Então, Del, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você, qual é a exata, como é que eu posso dizer? Qual é a exata intenção dos reptilianos em relação à raça humana? Por que, segundo você, eles nos sabotam? Existe essa sabotagem em relação aos humanos. Qual é a intenção deles? Eles querem destruir o planeta? Querem destruir a raça humana? Querem nos manipular? Entendeu? Também tem uma parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo, e a gente está jogando a culpa para os reptilianos, para os galináceos, os droides e por aí vai. Um dia todos nós saberemos a verdade, né? Eu desde o início, quando o comandante Witzel falou a primeira vez sobre reptilianos, foi feita uma pergunta no livro 300 perguntas para Witzel, e alguém perguntou assim, como é que eles nos veem? E a resposta foi: eles nos veem como ratos que invadiram a casa deles. A partir daí, e com outras evidências, porque infelizmente num debate a gente não pode expor tudo o que a gente já estudou sobre isso, a partir daí a gente vê que existe uma má intenção real, que existe uma forma, assim, nós temos muito para dar. Por isso que eu discordei do Chico quando ele falou assim, para os reptilianos nós somos a caca, sabe, a caca da galinha, vamos dizer assim. Isso não é verdade, porque nós temos muitas coisas que interessam a eles. Nós temos principalmente as nossas emoções, nós temos o nosso sangue, que é muito interessante para muitas raças, para N experiências. Nós temos muita coisa que interessam a eles. E eles mudaram de tática, que eles vivem mudando de tática para levar a gente para o buraco. Tanto é que o Witzel fala assim, observa as bandeiras da Terra, das nações da Terra, e os brasões de armas. Eu fui levantar. Dos 191 países reconhecidos pela ONU, 149 possuem bandeiras onde está incluída a cor vermelha. E o que isso representa? O Witzel explicou o seguinte: todo país que tem a cor vermelha na sua bandeira, porque aquele governo que estava lá derrubou o sangue do povo. E quando derruba sangue do povo, é porque existe o interesse reptiliano por trás. Mas, segundo o Chico, nada disso existe, isso é uma bobagem. Os reptilianos não são bons, mas também não são responsáveis por todas as mazelas humanas. Então, o que eu posso fazer? Fábio, é assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o ser humano é belicoso, o ser humano é egoísta, o ser humano é mentiroso. Nós não vivemos num planeta telepático onde seja possível descobrir o pensamento dos outros, por isso nossas vidas são baseadas totalmente em mentiras, né? E, por exemplo, todos os povos humanos querem se sobrepor aos outros e fazer guerras, entendeu? Então, o que o reptiliano tem a ver com isso, né? Quer dizer, assim, tudo bem que ele pode assim, tirar proveito disso, mas assim, em primeiro lugar, a iniciativa, o desejo de guerrear, de matar, de roubar e tudo mais, é essencialmente humano também. Né? Quer dizer, os reptilianos falaram uma vez uma coisa muito engraçada para mim. Eles falaram assim, eu não sei porque eles têm tanta raiva da gente. Ninguém se parece mais com eles do que nós. Eu diria o contrário. Entendeu? Porque assim, por exemplo, o mundo reptiliano é extremamente parecido com o mundo humano. As outras raças mais evoluídas e tudo mais é que parecem menos com o ser humano. Por exemplo, os nórdicos, o Tartaria não parece com o ser humano. Ele pode parecer fisicamente, mas o comportamento dele não é o comportamento de um ser humano. Porque é muito evoluído, muito frio, muito educado, muito coeso, etc.
Então, por exemplo, se os reptilianos são como se fossem, os sicilianos lá da Itália, da máfia, do universo, que faz bagunça, entendeu? E que vive uma monarquia, vive uma tirania, são mercadores e tudo mais, eles são um espelho do ser humano. Por isso que eles moram na dimensão 3.1 ou na 3,5, porque é muito próximo do humano. Não é pior que o humano, é parecido com o humano. É nesse sentido que eu quero dizer. Né? Por favor, só deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Claro. Eu queria perguntar para você assim, você fala que você tem contato com um ser felino. Felino não come carne? Segundo, me responde essa. Por exemplo, você falou que você tem contato com seres felinos. Felino para mim também é um ser agressivo, que tem dentes de felino. Felino é terrível. Eu tenho gato aqui em casa, eu sei o que é um gato. É pior que um lagarto. Não, mas, entendeu? Eu não entendo isso. Ok. Vamos levar a coisa para um outro plano, né? Pois não. Pois não, Wagner. Não, estou dizendo que os felinos comem os largados. O felino é brabo, o felino é fogo. Eu tenho um gato aqui em casa, meu gato dá medo. Entendeu? Bom, eu vou levar a conversa para um outro nível. Mudando um pouquinho de assunto, mas é só referente a você. Sim, é legal isso, porque é o seguinte, a raça felina, eles têm muito a ver com os humanos. Na verdade, os humanos do futuro também serão felinos. Sai o homem macaco, entram os homens felinos. Os seres felinos estão ligados com a raça humana muito mais do que se possa imaginar. Só que uma coisa é você comparar um gatinho ou um tigre, né, que se alimenta de carne, e tem focinho para isso tudo, com os seres que estão felinoides, vamos dizer. Que são humanos felinos e que estão na sexta dimensão. Não estão na 3D, nem na 3D.1, e comparar jacaré com reptiliano, né? Pois é, então jacaré o reptiliano não é uma cobra ou um jacaré mais. É um ser oriundo muito distantemente dessa linhagem biológica. Perfeito. Nós sabemos, só que entendeu? Quando esse homem macaco começa a estudar, né, o passado, um passado que nós temos acesso e que ainda não foi escondido, porque muita coisa está no Vaticano. Os reptilianos que estão no Vaticano trataram de esconder tudo e catar tudo na Santa Inquisição, o que eles não destruíram, porque ali está a história real dessa raça que está aqui. Né? E não é interessante para os homens répteis que o homem macaco saiba a verdade. Né? Então, assim, voltando para os felinos, é uma raça que nos acompanha há muito tempo e que eu vou te falar, como no livro está muito colocado isso, eles estão prontos para vir para cá na 4ª dimensão e na 5ª dimensão. Mas eles comem o quê? Não, eles não comem carne. Então, mas eles têm dentão de gato. Não, eles têm. Não, eles são a evolução também, né? Eles tá bom, tá certo. E outra coisa... Eu sei que você não acredita. Beleza, eu tô acreditando. Tô legal, tudo bem, eu não conheço. Né? Não é uma linhagem que eu não conheço. Não, seria legal se você lesse o Filha das Estrelas. É um livro sobre felinos. Não, eu sei. É que por exemplo, eu não conheço. Existe um relato americano de uma mulher que viu seres com cara de gato. Não é frequente na ufologia, né? Sim. Agora, por exemplo, você disse que você é uraniano. Sim. Mas uraniano em corpo físico, como é que pode ter vida em Urano, que é um gigante gasoso, gélido? Sim. Né? Eu não entendo isso. Então, é porque você não leu os primeiros livros e não acompanha... Eu li o Túnia, mas eu não vi só umas partes. Na verdade, nós estamos falando da 8ª densidade de Urano. Tá. E o Capitão... Vida extrafísica? É uma vida extrafísica? Se nós determinarmos que a vida física é a principal, podemos chamar de extrafísica. Certo, tá legal, tá bom. Tudo bem, então tá. Mas qual o objetivo da pergunta? Não, é porque, por exemplo, você fala de umas raças diferentes e que eu não conheço, né? Então, entendi. Por exemplo, você sempre se fia muito, né? Você fala assim, eles não mentem, eles são legais e não sei o quê. Mas como que eu posso ter essa certeza?
né? Porque os reptilianos têm uma má reputação que foi construída por uma série de histórias que correm, né? Exatamente. Então, assim, existe um certo consenso nesse sentido. Eu mesmo não me dou, não me atrevo a dizer, o reptiliano é bonzinho, é legal, eu gosto do ser humano, porque eu sei que não. Mas, por exemplo, como essas raças que você está falando são raças infrequentes, ou são específicas tuas, ou de poucas pessoas, né? Eu não sei se eles são legais ou não, ou se eles também não estão brincando, ou, entendeu? Quer dizer, eu não sei se, por exemplo, também é um desconhecido para mim e para o leitor, né? Se você falasse, eu tenho contato com o Grey, eu ia saber mais ou menos o que esperar, né? Ou com, sei lá, Pleiadiano, então eu sei mais ou menos o que esperar. A maioria, a grande maioria das pessoas que me atacaram até aqui, sempre parte, não é o seu caso. Não é. Sempre, não eu não tô realmente ironizando nada disso. Mas eu digo assim, a grande maioria das pessoas parte desse pressuposto, né? Tipo assim, Fábio, você está escrevendo aí de uns seres que nunca ouvimos falar, como é que tem vida em Urano, e por aí vai, e é um caminho sem volta, né? Então, assim, isso é uma coisa que chama atenção, né? É inevitável as pessoas perguntarem. Na verdade, eu fui o primeiro a questioná-los. Tudo bem, o que eu tenho a ver com vocês, né? E é uma história que eu conto muito bem lá no Túnia, e no primeiro Conexão Urano. E para mim também foi uma surpresa, não pense que eu não fiquei surpreso, não. E eu vivi uma vida extremamente materialista, tá certo? Sem nenhum problema. E apesar do todo o meu lado esotérico, místico que eu tinha, eu nunca podia pensar que tudo chegaria a esse ponto. Mas eles foram me dando muitas provas, Chico. Muitas provas. Provas no dia a dia, em sonhos, materiais até, podemos dizer assim. Porque eu os questionei até a exaustão. Eu fui o maior inimigo dos uranianos até que eu me convencesse do que eles estavam falando. Então, hoje, você tem uma pessoa aqui que põe o nome nos livros e assina embaixo. E compra qualquer briga por eles. Por quê? Eles me convenceram de que realmente eu faço parte desse comando e estou aqui encarnado na Terra por N motivos que um dia eu vou explicar. Tá bom, tudo bem. Enfim, é uma história muito longa, mas eu entendo que você possa ter dúvidas, assim como qualquer pessoa. Eu acho isso perfeitamente natural. Mas quando você pega do primeiro livro e vai caminhando, você vai entender. Qual é o primeiro livro? É o Conexão Urano 1. Ah, tá. Depois tem o comecei, porque eu tenho Túnia. O Túnia é o quarto, quinto livro. Você pega o bonde andando. Ou se você tiver o livro dos uranianos, você lê ele inteiro, que é a junção de todos os livros, você vai ver que faz muito sentido e que eles têm um amor pela humanidade que descende dos ETs muito grande. Eles não gostam dos humanos que destrói floresta, que põe fogo, que mata bicho, que sacaneia, isso aí eles não gostam. E isso é muito, muito interessante. Eu acho que tudo que eu sei sobre esse assunto, Chico, foram eles que me ensinaram. Tudo, absolutamente tudo. Eu não como costumo dizer, o pessoal chega para mim e fala assim, não, eu vi na internet, eu falei, eu não vi e não vou ver. Eu até posso ver com olhos de Fábio, mas não vou colocar essa informação no meu trabalho. Entendeu? Tá certo. Ok. Ô Del, então... Opa. Olha só, gente. 2 horas já de gravação. Vocês ainda estão com fôlego para continuar? Já? Você que manda. Já? Você tem alguma pergunta para lançar? Isso. Del, me diz uma coisa. Então, mediante tudo isso que você falou, a pergunta que não quer calar, os reptilianos têm salvação na sua concepção? Não, eu acho assim, não é questão de salvação, até porque eles têm uma autoestima muito grande, né? Eles se veem como os caras, né? E eles não estão preocupados, eles sabem muito bem que a gente não vai salvar ninguém e que eles também não vão nos salvar, né?
E o comando estelar também não vai vir aqui salvar ninguém. Eu concordo com o Chico quando ele diz que o ser humano tem a sua parcela de responsabilidade. Eu acho que isso é correto. Mas também acredito que existiu aí uma sabotagem, uma má influência, uma coisa que veio com o passar dos milênios. Isso está mais arraigado no nosso DNA do que qualquer outra coisa. Então, baseado em tudo isso que eu consegui ver, eu acho que realmente que é o objetivo desse livro, né? Apresentando fatos e mostrando que o consumo da carne deixa você mais agressivo, deixa você mais animalesco, vamos dizer assim. Você parando de consumir a carne vermelha, no mínimo, se você não acredita em nada disso que a gente está falando, e também não é obrigado a acreditar, no mínimo, parando de comer carne vermelha, você vai estar ajudando o planeta e vai estar se ajudando, vai estar ajudando as suas artérias. É uma coisa bem ecológica, pelo menos. Pelo menos isso. A pessoa pode pegar a gente aqui conversando e falar assim, esses caras são dois malucos, três, né? Falando de um assunto que não tem prova científica, não tem nada, como sempre falam, né? Então é aquela velha história, né? Primeiro a pessoa nega, depois vem a raiva, depois vem a depressão, depois vem a negociação com a verdade e depois vem a aceitação. Então esse é um processo que todos nós estamos passando. Os reptilianos não, porque eles se acham muito acima desses probleminhas que a gente tem aqui. Só que eles sabem que muito desses probleminhas que nós temos, eles são causadores e ajudaram a causar, apesar do Chico não acreditar muito nisso. Não, eu acho mesmo isso, que a influência reptiliana é menor do que o Ike e o Collier falam. E também acho que essa coisa de governo secreto não é tão bem concatenada. Por outro lado, eu concordo plenamente com você que os reptilianos estão satisfeitos na forma como eles vivem. Eles me mostraram, assim, flashes, o mundo reptiliano, né? E me pareceu muito bom. Eles mostraram, assim, maravilhas, né? Assim, a cidade que eu vi, né, rapidamente, já que acho que isso é uma curiosidade, não está no livro, veio depois. Eles me mostraram uma cidade que parecia Nova York, assim, ela era muito animada, tinha muitos... Os reptilianos gostam muito de luxo, então os prédios são muito parecidos assim com uma coisa meio art déco, tem muito relevo, tudo muito bacana, e eles usam sempre umas roupas muito enfeitadas, e tinha comércio. Eu percebi que tinha comércio e que a cidade era agitada, não era como essas cidades brancas, cleans, puras, que moram o Ashtar, aquela coisa pacífica. Era uma cidade, parecia muito Nova York, parecia muito a terra, o capitalismo terreno. Tinha a monarquia, tinha um monarca, tinha um imperador, tem a família real, eles admiram. Eles estão contentes com essa vida reptiliana deles, que é uma vida, pela antiguidade deles, né? Pela antiguidade deles enquanto espécie, que é uma vida que mudou muito pouco ao longo dos milhões de anos, né? A ponto do ser humano da Terra ter uma vida mais ou menos parecida. Tem a monarquia, tem a hierarquia, tem as leis, né, deles, algumas leis engraçadas que eles me ensinaram, eu acho que eles me ensinaram, né, falando assim, se você é bom para mim, eu sou bom para você, se você é mal para mim, eu sou pior ainda. O famoso... Tudo outra assim que me ensinou foi uma coisa engraçada, assim, tipo assim, o importante é a obediência e a recompensa, né, você obedece e é recompensado, não discuta ordens. Então é uma coisa bem militar, assim, bem estratificada, né? E é muito bonito. E eles vivem bem daquela forma e gostam de se lançar ao espaço para tentar interferir com as outras espécies mais fracas e aumentar a zona de influência, como os ingleses faziam no século XVIII, XIX, colonizar a Índia, a África, não sei o quê, entendeu? É mais ou menos isso. Não mais do que isso, não menos do que isso. É isso que eu entendi, né? Eu tenho... Até você falou de planeta, tem aqui uma questão. No meu livro tem um trecho que fala assim: um planeta de luz não admite segregadores, não admite o mal, não admite morte e nenhum tipo de submissão ou violência.
Um planeta de luz não admite reptilianos. Ou qualquer hábito herdado dos reptilianos. Agora, falta saber em que planeta vocês querem habitar. O de vocês ou o deles? Acho que até você já respondeu sobre isso. Eles mostraram assim, tipo assim, você vai gostar, é assim, entendeu? Ele mostrou, eu realmente achei bacana. Deixa eu só terminar. Ofereceu aquilo. Então aqui, diz assim, resta saber se tudo que eu expliquei até aqui acordou você para um fato simples, que é a destruição antecipada dos seres humanos e da Terra. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Saiba tudo o que eles estão fazendo com você. A grande sabotagem reptiliana. Chegou a hora de acordar. A grande sabotagem reptiliana. Prepare-se para ler o que nunca foi contado ao público brasileiro. A grande sabotagem reptiliana. Um livro polêmico que pode abrir os seus olhos. E mais uma obra do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Você precisa ler. À venda nos sites www.bookes.com e também no Clube de Autores e AG Book.